Boa tarde, meus irmãos. Aqui estamos, contribuindo com a nossa reflexão para a sequência dos trabalhos que o nosso grupo, nosso Centro Espírita Ibirajara, tem feito para o entendimento nesse período em que estamos em isolamento social, nos compreender melhor e adquirirmos com isso a força necessária para ter a tranquilidade. Hoje, baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, nós vamos falar conversar um pouquinho sobre a fé. Essa fé que há de nos impulsionar a dias melhores. Nós sabemos que a fé ela pode ter uma visão material no aspecto de que nós nos capacitamos para conseguir algo que é um desejo nosso, mas que depende sempre da vontade e dos meios em que vão ser utilizados para a realização desse desejo. Então, por isso e para isso, nós temos que intelectualmente nos equilibrar, focar os objetivos e buscar os meios com fortaleza de ânimo para conseguir o êxito. Se essa fé, voltado para uma conquista material, ela for vacilante, ela não tiver um substrato do conhecimento em relação ao fato, à conquista, ela fracassará, porque nós ficaremos inseguros. E com a insegurança nós nos achamos incapazes. E que aquele que se acha incapaz dificilmente vai conseguir conquistar o objetivo. Agora, quando as religiões falam da fé, na maioria das vezes, algumas pelo menos, eu diria, para ser mais verdadeiro, essa fé que muitas religiões nos colocam, ela coloca baseada em dogmas, em situações onde, mesmo sem compreender, nós temos que aceitar. Aí começam a ocorrer vários distúrbios, imposições, ameaças. Se você não fizer assim, você não está conosco. Se você não proceder dessa maneira, você está endemoniado ou coisa desse nível. Fé é essa onde a razão não caminha junto com o sentimento da divindade, ela leva muitas vezes a morticínios, a perseguições, a expulsões daqueles que não comungam desta fé. A fé religiosa, aquela que nos remete à segurança da nossa herança divina, à segurança da proteção de Deus, essa fé que foge à razão, ela também é claudicante. Também ela enfraquece nas primeiras decepções, muitas vezes motivados por esse fanatismo cego, nós podemos, na primeira decepção, abandonar tudo e seguir por aí revoltado. É necessário que a razão, e a doutrina espírita é muito clara nisso, que a razão que está com a ciência, que está com a verdade, também comungue com esse sentimento das consequências da nossa crença. Sim, quando eu falo que tenho fé em Deus, eu falo primeiro por um sentimento intuitivo. Esse sentimento que está em mim, que é fácil de se propagar nos meus passos. E depois porque, ao admitir Deus como Criador, eu olho suas obras, eu olho a natureza, eu olho toda a beleza que existe no pensamento de Deus, traduzido por aquilo que eu vejo, por aquilo que me enternece, por aquilo que me faz ter bom ânimo de prosseguir. Então essa fé, ela não é imediatista, ela me faz ter atitudes no ato da necessidade, mas ela também me faz compreender que se não for exatamente como eu quis, ela virá um dia se eu proceder de acordo com a minha confiança e respeito pela inteligência maior, pelo infinitamente justo e bom, pela causa primária de todas as coisas que é Deus. Eu sei que ela virá,
mais cedo ou mais tarde, eu vou conseguir realizar aquilo que eu me proponho a fazer de uma maneira racional, lógica, e que a intuição que move é confiança em Deus. Essa intuição, o Espiritismo me diz muito claramente, está diretamente ligada à reencarnação. Está diretamente ligada a causa e efeito. E diretamente ligada ao progresso. Sim, tudo isso faz com que eu já nasça, quando eu digo eu, o ser humano, com este sentimento de que existe algo acima de mim, que faz com que, uma vez como espírito livre do corpo, eu perceba que o tiro não me matou, a doença não me matou, o abandono não me fez inteiramente só, porque eu acordo e vejo que eu continuo. E aos poucos eu vou percebendo que aquele corpo físico que muitas vezes me fazia sofrer, duvidar e suplicar, aquele corpo físico não faz mais parte de mim. E o que ficou, o que fica em mim é o meu intelecto, é a minha realidade concreta de espírito. E aí eu na erraticidade, cada um de nós na erraticidade, começa a aprender, verificar o porquê das coisas. E dependendo da vontade de cada um de nós, buscar os recursos da escola da espiritualidade, com os professores nobres que lá estão e que mais uma vez vão nos preparar para o retorno ao corpo físico. Retorno esse onde o ponto onde eu deixei lá atrás, onde eu saí da gaiola do corpo físico e virei o espírito livre, aí sim eu recomeço com mais capacitação. E é claro que vem dentro de mim aquela sensação da continuidade, porque eu já vivi isso, né? Eu estou reencarnado. Então eu tenho todo um histórico que me diz que o Pai, a força maior que nos dirige, não nos abandonou, não nos abandona. Nós temos pessoas reencarnadas que têm a maior facilidade em compreender isso, porque são espíritos mais amadurecidos, espíritos que trazem no seu bojo essa certeza. Nós temos alguns que não creem, mesmo vendo, mesmo percebendo, mas isso também é temporário, porque ele é um espírito, ele retornará à pátria espiritual. Ele tem aqueles que o amam, seu anjo de guarda, seus mentores, seus guias, e eles, quando esse indivíduo estiver liberto da situação física, ele vai ver e vai evidenciar aqueles que muitas vezes lhe deram ideias e ele não seguiu, porque ele não acreditou que seria algo extra ele, e ele achava com isso que era tolice, que era apenas um pensamento. Então, que nós possamos entender, refletir, que a religião, a nossa religião, ela tem como finalidade nos tornar indivíduos capacitados religiosamente para compreender que a imortalidade da alma nos dá a certeza de uma continuidade e que tudo passa. Se agora, nesse momento, nós estamos vivendo toda essa dificuldade, essa imensa dificuldade, é porque é necessário. Não que tenhamos um conformismo no aspecto derrotista, não há nada o que fazer. Sim, há o que fazer. E precisamos entender que, na continuidade da nossa existência espiritual, esses estágios têm que ser vencidos com fé, confiando na progressão, confiando na evolução e fazendo com que essa essência que nós somos fará com que um dia nós possamos nos libertar dos atavismos do passado e retirar de nós esses aspectos, melhor dizendo, que muitas vezes nos faz demonstrar condutas egóicas, com a vaidade, com orgulho, com arrogância, com preconceito, que nos afasta sempre de Deus no aspecto de que
Fechamos os olhos para não reconhecê-lo. Fechamos os olhos para Jesus. Mas vamos acordar, vamos despertar. Que tanto o sonho quanto o pesadelo, eles têm um prazo para que a consciência nossa desperte e nos auxilie com pés firmes, com passos firmes, continuarmos o nosso processo evolutivo. Tá bom? Fizemos essa reflexão de 10 minutos, tá bom? Para a gente conseguir continuar na nossa trajetória nesse momento, buscando sempre a harmonia, o equilíbrio e a paz. Graças a Deus, meus irmãos.